colocar em pé, vamos nos dedicar esse culto ao nosso Deus. Estamos aqui para louvar e exaltar o seu santo nome. Amém? Eu vou estar lendo o hino, amada igreja e os pares, assim vamos até o finalzinho, são apenas 11 versículos, né? Convite a louvar ao Senhor. Vinde e cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemos com salmos. Porque o Senhor é o Deus supremo, é o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremos, ajoelhemos diante do Senhor, que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelha de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto. Quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras, durante 40 anos estive desgostado com essa geração, que diz: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Isso, Senhor. Amém, irmãos? Meu pastor, amém? Vamos mais uma oração. Senhor, nos adentramos em Tua presença nesta noite, com os nossos corações alegres, ó Deus, agradecidos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Senhor, que possamos estar com os nossos ouvidos, com os nossos corações, com a nossa mente abertos a ouvir a Sua ministração nesta noite. Desde já receba, Senhor, o culto, a adoração do Teu povo nesta noite, para que no nome de Jesus o Teu nome seja exaltado acima de todas as coisas. Louvado seja, Senhor, porque Tu és aquele que propõe a nós, ó Deus amado, venha ao nosso encontro e usa da Sua misericórdia, da Sua graça, a inundar as nossas vidas com a Sua presença. Continue, ó Deus, permeando no meio dos louvores da Tua igreja nesta noite. Ministra aos corações e fortalece aqueles que precisam da Tua graça e do Teu amor. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos, Senhor. Amém. Amada igreja, vamos cantar o hino de número 11. Amém? Só Tu és perfeito.
nossos avisos, né? Nesse momento, pastor Ney, Felipe. Terça-feira, na casa do presbítero, Odair, na semana Luísa. Então, aqueles que ainda terça-feira, que não conhecem, só vem até aqui, daqui a gente está descendo junto, né? Irmão Dair, na semana Luísa. Mais irmão aviso, quarta-feira, a tarde da bênção. Ensinou uma bênção mesmo para as irmãs, né? Quinta-feira, encontro de oração, pastor Leia, mais algum aviso? A reunião de planejamento, domingo, às 9 horas, né, pastor? Isso. Mesmo. Entendeu o reforço? Oi? Dá uma força aí, pastor, que eu te aviso. Olá, irmãos, graça e paz. Negação. Só reforçando, então, no domingo agora, né, dia 30, nós vamos fazer a reunião de planejamento, né, com as atividades, com o que se pretende fazer aí no segundo semestre. Já fizemos reuniões aí com juventude, já fizemos reuniões com o Ministério de Louvor, já estamos todos ali bem encaminhados com relação a isso, tá? Então, os demais ministérios da igreja, né, Ministério de Diaconia, Ministério, né, da Integração, Ministério Feminino, né, se preparem, se programem para que no próximo domingo todos possamos estar aqui juntos para ter esse tempo de planejamento. Também havíamos combinado um almoço no domingo que vem, o pastor Valdir havia comentado sobre isso antes de sair em férias. Aí ao longo da semana, fiquem atentos ao nosso grupo aí de WhatsApp da igreja, para que a gente possa amadurecer e trazer aí maiores informações, para a gente poder ter aqui um bom tempo de planejamento, de organização, e ao fim a gente encerrar aí com o almoço, um tempo bem precioso de comunhão. Tá bom? Então não percam. Vê se tem mais avisos aí. Aí uma grande novidade já é um dos resultados da nossa reunião do Ministério de Louvor. A gente vai estar startando, está iniciando aulas de música, tá, com os nossos instrumentistas. Então, se você tem interesse aí em fazer aula de violão, aula de teclado, aula de bateria, aula de guitarra ou baixo, você escolha uma dessas modalidades e entre em contato, pode entrar em contato com a gente, com o pessoal do Louvor. Nós vamos colocar também no grupo lá da igreja um link para você poder fazer a sua inscrição, caso você tenha esse interesse em participar. A gente quer, e a ideia, e a dinâmica aqui dessas aulas é exatamente uma dinâmica bastante prática, a gente ensinar já uma música, e já vem aqui, já começa a tocar junto com o pessoal, já começa a participar junto, exatamente para trazer um trabalho aí de termos mais integrantes do Ministério de Louvor também. E assim, para aqueles que querem mais de um instrumento, tenham calma, não sejam tão ansiosos, Vai um instrumento de cada vez, se você tem desejo, eu quero violão, quero bateria, tal, pega o violão primeiro, ou pega a bateria primeiro, se dedique nesse instrumento e depois você pode participar de um outro instrumento. Já tem alguns que comentaram, até do próprio louvor mesmo, eu quero fazer tal instrumento, já vai ter alguns aí. Então já formalize, já entre em contato conosco. Nós vamos reforçar depois o grupo lá com o link para inscrição, mas já pode entrar em contato conosco hoje mesmo, deixe o seu nome, o seu contato certinho. Olha, eu tenho interesse em fazer. Nós do Ministério do Louvor entraremos em contato com você para agendar qual é o melhor dia, qual é o melhor horário, para que você possa fazer essas aulas e começar aí efetivamente a aprender esse instrumento. Tá bom? E um último reforço também, aqui está na minha mão, o livrinho de Neemias. Quem fez a compra desse livrinho aqui, tá? Nós estamos com a caixa aqui, é só me procurar ao final do culto. Pastor, eu comprei um. Opa, já pega comigo aqui que você já leva embora. Se você não fez a compra, a gente costuma dizer uma frase aqui, mas não vamos dizer, porque temos alguns exemplares à disposição, mas não estão aqui. Se você não fez a compra e deseja adquirir esse livro, entre em contato conosco,
que a gente tem alguns exemplares que a gente pode também oferecer a você, tá bom? No domingo que vem, hoje nós falamos sobre o método de estudo indutivo na escola dominical. Quem esteve aqui já deu para ter uma ideia bem legal. Se você não veio de manhã, temos alguns materiais sobre esse estudo que foi ministrado. Me procure que a gente entrega também, tá bom? Mas enfim, preparem-se, né, para que depois dessa reunião de planejamento a gente dê o start com esse livro, fazendo o estudo aí, né, dentro desse método indutivo, dentro do livro de Neemias. Então será bastante interessante a gente já ter essa noção e entrar nos meses de agosto com esse livrinho, juntamente com a palavra de Deus, estudando o livro de Neemias. Amém? Obrigado. Obrigado, pastor. Irmãos, esse momento, confissão e arrependimento. Se os irmãos abrirem a palavra em Salmo 51, Salmo 51. Só apenas 10 versículos, eu vou estar lendo, a amada igreja para estar acompanhando também. Confissão e arrependimento. Compadece-te de mim, ó Deus. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e me purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante aos teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te compraze na verdade, no íntimo e no recôndito, me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me com isso, ficarei limpo. Lava-me, ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo de alegria, para que exulte os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim o espírito inabalável. Amém, irmãos? Bom, vamos colocar na presença de Deus, saber que só Deus tem o poder para nos perdoar, nos purificar de toda injustiça do pecado. Nós pecamos de várias maneiras. Às vezes não falar, às vezes omitindo por algumas coisas também, que muitas vezes a gente deixa. E nós pecamos mesmo. Os santos velhos estão pecando. Vamos colocar na presença de Deus e pedir perdão mesmo. De perdão, porque Deus perdoa, Deus purifica de toda a injustiça do pecado. Só Ele tem o poder para nos fazer isso. Amém, irmãos? Da maneira que você achar conveniente, se ajoelhar, fica à vontade. Em nome de Jesus, vamos nos colocar na presença de Deus. Depois de uns minutinhos, eu peço o Carlos Romagnoli, leva uma oração, irmão. Depois de uns segundinhos aí, oração. Amém? Graças te damos, Senhor, pelo grande prazer e privilégio de estarmos aqui esta noite, ó Pai, em sua casa, onde nos reunimos em família, para assim adorar e bendizer o seu santo nome, Senhor. Obrigado por este momento especial, o qual podemos nos achegar diante de Ti e confessar, ó Pai, as nossas falhas, as nossas
transgressões, na certeza de que Tu és um Pai amoroso, que nos perdoa, que nos acolhe e que principalmente, Pai, sara os nossos pecados, as nossas feridas, ó Senhor, com o Seu sangue redimidor. Ó Pai, obrigado porque podemos assim estar inteiramente íntegros para louvar, bendizer e glorificar o Seu santo nome. Na certeza, ó Senhor, que o Senhor fará maravilhas, ó Senhor, e falará conosco tremendamente esta noite. Nós Te louvamos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Mas da igreja, o hino 74. Amém? Louvor e seguimento.
nos traz uma nova oportunidade de vida, uma vida abundante na presença do Senhor Jesus. Agora será o nosso momento de comunhão. Você é o nosso convidado durante esse cântico a sair do seu lugar, abençoar o seu irmão, abraçá-lo, né? Ter essa oportunidade de estar junto e podermos juntos celebrar essa comunhão no Senhor, em nome de Jesus. Vamos louvar com alegria. Muito precioso. Sua presença aqui é muito preciosa. Você é muito precioso. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Juntos lado a lado, andarmos com Jesus e expressarmos o amor. E um dia veremos pelo sangue do Calvário, sua vida nossa aliança no Senhor. Eu tenho com você, não existe mais barreiras. E eu sei, eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir. Perdoa-me, eu sou com você, o amor do nosso Pai. Somos um, o amor de Jesus. Aleluia. Isso seja sempre uma realidade em nossas vidas, amém? Essa comunhão seja sempre permanente, em nome de Jesus. Esse último cântico, vamos fazer dele uma oração, né? Vamos consagrar as nossas vidas ao Senhor. Vamos usar este cântico para expressarmos a Ele todo louvor, toda glória, amém? Vamos juntos, vamos cantar juntos, com toda fé, com toda força, em nome de Jesus.
toda glória, todo louvor a Ti, Senhor. Amém. Seja agora e para sempre. Oferecemos, Senhor, nossas vidas como oferta de amor e sacrifício ao Senhor. Oferecemos nossas vidas, ó Deus, em culto racional. Senhor, queremos que nossas vidas sejam motivo de alegria para o Senhor. Que o Senhor se alegre, ó Deus amado, através do nosso testemunho, através dos nossos cânticos, através de tudo que está sendo feito aqui, Senhor. Que o Senhor se alegre. Ó Deus, receba todo louvor, receba toda adoração. O Senhor é o nosso Rei dos Reis. O Senhor é aquele que guia os nossos passos. O Senhor é aquele que nos faz ficar em segurança, mesmo em meio a tribulações. Louvado seja o Teu nome, desde agora e para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar em nome de Jesus. Amém. Todo louvor, toda glória ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Aleluia. As crianças podem se dirigir lá para a programação delas. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus irmãos, gostaria de compartilhar com vocês o texto desta noite. Texto bem conhecido, mas que sempre fala muito ao meu coração. João, Evangelho de João, capítulo de número 15. João, capítulo de número 15. Nós vamos olhar e refletir nesta noite nos versos 13 ao verso 15. Evangelho de João, capítulo de número 15, versos 13 a 15. Diz assim a palavra de Deus: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Eu não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Vamos orar. Pai, Tua palavra venha em nossos corações, que o Teu Santo Espírito nos traga convicção, nos ilumine, para que a Tua mensagem, ó Deus, logre êxito para a glória e honra do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, o tema desta mensagem, o tema que nós trouxemos são traços de uma verdadeira amizade. No último dia 20 de julho, a gente viu aí algumas redes sociais, foi comemorado o Dia do Amigo, inclusive a própria denominação, fez uma postagem, a Igreja Presbiteriana do Brasil fez uma postagem, ao longo da semana ela lançou em suas devocionais diárias, em seus versículos diários, mensagens alusivas à amizade. E foi comemorado aí na última quinta-feira, o Dia do Amigo. Como é bom ter amigos, não é verdade? Isso é muito gostoso. Olhando para o campo da ciência, eu gosto de fazer esses diálogos com outras ciências, com outras disciplinas. A gente viu uma pesquisa onde estudiosos da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, relataram que pessoas com fortes laços de amizade mantêm a saúde do cérebro mais fortalecida com o passar dos anos. Interessante isso, não? Além disso, também foi constatado nessa pesquisa que as relações positivas,
elas ativam de forma seletiva duas regiões do cérebro. E aí tem os nomes mais científicos aqui, o córtex subgenual e a área septal. Não sei, aí já perde mais para mim. Mas elas estão relacionadas ao sentimento de apego e de pertencimento. Essas regiões do cérebro, elas estão envolvidas, por exemplo, quando nós temos uma amizade verdadeira. Mas eu trago também uma outra pesquisa realizada recentemente pela Power Data, aqui no Brasil, que foi feita em abril deste ano, relatando que o número de brasileiros que não têm amigos aumentou no último ano e meio. Em setembro de 2021, no meio ali, do contexto da pandemia, a taxa era de 9% de pessoas que não tinham nenhum amigo. Em abril deste ano, nesta pesquisa, a taxa estava em 14%. Ou seja, houve uma elevação. Mas a pandemia acabou, é hora de voltar a abraçar, mas não foi isso que aconteceu. Esses dois dados, meus irmãos, me levam a pensar, me levam a refletir. Nós, seres humanos, somos seres relacionais, nós somos feitos para nos relacionar. Faz parte da nossa natureza isso. Nós vimos aqui pesquisa de Harvard, nós temos várias outras fontes de pesquisa que trazem essa informação. Faz bem para a nossa saúde física, para a nossa saúde mental, nutrir relações de amizade. Mas mesmo assim, cada vez mais estamos tendo menos amigos, menos relações de amizade. Estranha essa relação, né? Quando a gente fala de amizade, a gente sempre fala de uma forma muito bonita, sempre é muito gostoso, sempre é muito legal. Mas os dados estão aí e a gente tem visto essa constatação. Nós vemos na palavra de Deus também, meus irmãos, que há uma importância às relações de amizade. Nós temos o exemplo de Ruth e Noemi, Jonatas e Davi, em suas respectivas histórias, eram amizades incríveis, amizades lindas, que foram construídas. Vários textos do rei Salomão em Provérbios, também em Eclesiastes, fazendo menção sobre a amizade. Por que, então, eu me questiono e trago esse questionamento para a nossa reflexão aqui? Por que será, então? A Bíblia faz bem para a nossa saúde. Por que, então, estamos diminuindo, de uma certa forma, as nossas amizades? Muitas podem ser as razões, e a gente quer aqui destacar em nossa reflexão, meus irmãos, que nos dias de hoje nós temos encontrado uma falsa percepção do que vem a ser a amizade. Nós vamos trazer aqui 3 argumentos para isso. Entendimentos que às vezes nos levam a compreender erroneamente o que vem a ser uma amizade. E junto com isso, junto com esses 3 entendimentos aqui humanos, mundanos, oriundos aqui da nossa natureza humana, nós vamos, através do nosso texto, trazer 3 contrapontos a essas afirmações sobre essa falsa percepção do que vem a ser a amizade. Então nós vamos trazer aqui 3 razões porque as pessoas nos dias de hoje estão tendo menos amigos e de repente não investem em novas amizades. Nós vamos reforçar o porquê disso e, concomitante a isso, nós vamos trazer 3 contrapontos a essas afirmações que de repente se ouve por aí sobre as amizades, sobre essas pessoas, sobre essas situações. Claro que isso não explica totalmente, poderíamos fazer um estudo aqui, falar um tempo mais sobre essas relações humanas, mas com certeza nos ajudará a compreender um pouco esse cenário, dessa questão de crise de amizade. A gente até falou algumas vezes, acho que na semana passada nós falamos sobre isso. Essa percepção errada sobre a amizade. Hoje nós não temos amigos. Hoje nós não temos pessoas para compartilhar o dia a dia, para conversar. E como somos seres relacionais, nós acabamos pagando alguém para nos escutar. Fato que
também trouxe uma pesquisa aqui, ano após ano, as consultas psicológicas aumentam na ordem de 300% a 600%. Claro, não é só por causa disso. A sociedade, ela vive cada vez mais ansiosa, existem outros fatos. Mas vejam a relação disso. Nós não temos alguém a quem conversar. Pagamos alguém para ouvir a gente. Para que nós possamos ser escutados. Volto a dizer, não é apenas isso. É necessário, é importante. Alguns pastores Silvério aqui, que é psicólogo, daqui a pouco vai estar com as caras, que é isso? Está com esse cliente aqui. Fran também vai me pegar daqui a pouco. Não é isso. Eu estou falando de um retrato que a gente tem feito na sociedade, olhando um retrato que nós estamos enxergando na sociedade. Bom, feito isso, meus irmãos, a gente vai então olhar essas três argumentações, essas três características errôneas, erradas sobre a amizade, e vamos fazer seus respectivos contrapontos à luz do nosso texto que nós lemos aqui. Quando Jesus traz essa informação aqui no nosso texto sobre a amizade. Um dos textos mais lindos, né, dentro do Evangelho. Primeira dessa percepção, a gente pensa num nível de amizade e num nível de receber. A primeira percepção sobre a amizade seria essa. Uma amizade onde eu penso em receber algo. A gente pensa assim às vezes, não sei se você pensou nisso. Quando você vai fazer uma nova amizade, quando você tem um novo relacionamento, você pensa, o que eu posso receber dessa pessoa? O que eu posso ganhar? O que essa pessoa tem a me oferecer? Porque eu estou sendo amigo dela. Se a resposta é negativa de alguma forma, eu não invisto muito mais nessa amizade. Não, essa pessoa não tem muito a me oferecer. Então eu me afasto. A gente pode chamar isso de uma amizade materialista, de repente. Eu me lembro muito bem, quando eu era criança, eu era o dono da bola do jogo de futebol. Jogava muito. Eu joguei um pouquinho, né, João Vitor? Eu joguei um pouquinho hoje nos nossos jogos. Estou jogando um pouquinho mais. Brincadeiras à parte, mas é aquilo, né? Me colocavam para jogar e falavam, pessoal, a bola é minha. Tchau, estou saindo. Vocês veem o que vocês vão fazer, a bola é minha. Parece brincadeira de criança, né? Mas às vezes a gente tem aí um homem barbado brincando, agindo dessa forma. Né? Isso não acontece, lá no nosso futebol não acontece. A Vivi já estava olhando para o João Vitor lá, não está acontecendo nada disso lá nos nossos jogos. Tudo rolando bem. Mas só para efeito de comparação. Às vezes a gente pensa em ter algo, pensa por ser assim, por ser assado. Eu tenho mais direitos, eu tenho mais isso, mais aquilo. Eu posso receber algo de alguém. E isso, às vezes, norteia as minhas relações de amizade. O que eu posso receber dessa pessoa? O que essa pessoa tem para me oferecer? Para eu ser amiga dela. E esse tipo de amizade não é o que a gente enxerga aqui quando Jesus ele declara no nosso texto. A proposta bíblica da amizade é exatamente o contraponto disso. Olha aí no verso 13. Ele é categórico no nosso texto. Ninguém tem maior amor do que esse, que consiste em dar a própria vida em favor dos amigos. Esse nosso texto ele está compreendido em um grande contexto. Quem veio hoje de manhã sabe muito bem a importância do contexto, o estudo indutivo, né? Então, o contexto aqui, dentro desse pano de fundo, né? As pessoas gostam de falar esse termo, né? Pano de fundo, aqui do nosso texto. Jesus está falando aqui com os seus discípulos na mesa da ceia.
capítulo de João, capítulo 13 até o capítulo 17, está havendo a celebração da Santa Ceia, a instituição da Santa Ceia de Jesus com os seus discípulos. Então são todos esses capítulos, Jesus está onde? Jesus está à mesa. Jesus, o que acontece ali? No capítulo 13, o que Jesus faz com os seus discípulos? Dá uma bronca neles? Não. Lava os pés. Sabendo que um deles iria traí-lo daqui a pouco. Saindo da mesa ali, ele ia sair para denunciá-lo para as autoridades. Mas ainda assim ele está lá lavando o pé de Judas. Nós vemos também na própria palavra de Deus uma amizade que nasceu entre Noemi e Ruth, novamente, trazendo exemplo delas. O livro de Ruth são 4 capítulos. Fala sobre recomeço. Um Deus de segundas chances, um Deus que dentro da sua providência trabalha em meio às tragédias da vida. E uma situação que essa amizade já é um contraponto. Porque, meus irmãos, onde no mundo, brincadeiras à parte, mas onde no mundo há uma amizade entre uma sogra e uma nora? O mundo hoje diz, meu Deus, eu só tenho problema com a minha sogra, eu só tenho problema com a minha nora. Na perspectiva bíblica, uma das amizades mais lindas, mais tremendas, é entre uma sogra e uma nora. Ruth, a nora, e Noemi, a sua sogra. E aqui nós vemos exatamente um exemplo de doação. Ruth estava tranquila, o seu marido morreu, ela era viúva. Ela podia voltar para o seu país, voltar para os seus parentes, para os seus amigos, para a sua vida. Mas ela insiste, fala, não, aonde você for, Noemi, eu vou com você. Nós somos uma família agora. Nós vamos seguir em frente juntas. O meu Deus é o mesmo Deus que você, não faz mais sentido. Eu vou continuar aqui. E na história ali nós vemos que Ruth era quem saía para buscar sustento para casa. Ela pegava o que sobrava nas plantações e trazia para que as duas pudessem se alimentar. Uma ajudava a outra, inclusive Noemi não ficava só recebendo. Quando Ruth precisou de um aconselhamento sobre o seu relacionamento com Boaz, foi Noemi que deu as dicas. Ruth, faz assim, faz assim, trabalha desse jeito. Uma amizade abençoa, uma pessoa abençoando a outra e sendo abençoada, uma relação de troca, onde as duas se doaram e as duas receberam. Tremendo isso, meus irmãos. Uma amizade onde há doação. Onde existe esse compromisso de doar-se, de entregar-se, de estar a ponto, como Jesus colocou aqui no nosso texto, que é o contraponto dessa amizade por interesse, dessa amizade onde eu só quero receber. É uma amizade onde eu posso dar. Não é uma amizade onde eu só penso em receber. E Jesus nos fala que é dando que se recebe. Também não tem esse fim. Jesus fez o que fez por amor. Ele não fez isso pensando, se eu fizer desse jeito, eles vão se tocar e vão me ajudar. Não! Não é esse propósito. Às vezes a gente confunde a amizade porque é exatamente isso. Às vezes nós nos fazemos de objeto para as pessoas. Pelo nosso talento, por aquilo que a gente acha que nós somos bons. E às vezes a gente quer, de alguma forma, fazer com que isso seja uma moeda de troca para que a gente consiga alguma amizade. Ou até mesmo a gente pensar nisso, o que essa pessoa pode me oferecer, o que essa pessoa pode trazer para mim. Nós estamos errando. Nós precisamos nos doar sem pensar em mais nada. Somente em nos oferecer, nos doarmos para os nossos amigos. Essa é a primeira forma errada e o seu respectivo contraponto bíblico. No mundo se fala nisso. Uma amizade é onde eu recebo alguma coisa em troca. Mas a palavra de Deus é um relacionamento onde eu posso doar alguma coisa. Onde eu posso estar disposto a doar a minha própria vida.
como Jesus fez com os seus amigos. Meus irmãos, de fato, o que de fato nós estamos doando para os nossos amigos? Estamos doando nosso tempo? Estamos doando algo nosso? Uma coisa para quem gosta de livro, né? Estar um livro com um amigo é um desafio enorme. O que estamos de fato doando em nossas relações de amizade? Vamos agora à segunda característica. Uma segunda característica, meus irmãos, que a gente encontra, que também é muito comum nas relações humanas, é a bajulação. Bajulação. A bajulação pode ser compreendida, aí trazendo um significado de um dicionário, como alguém que louva ou exagera os méritos de alguém com fins interesseiros. Eu trouxe também aí alguns psicólogos faço aqui essa conversa, esse diálogo com a psicologia. Algumas características da bajulação. Vejam, prestem bastante atenção nessas características. Características da bajulação. Fingir concordar com as pessoas. Sim ou não? Só vou concordar com o que ele está dizendo. Já está fingindo. Fingir concordar com as pessoas. Sentir-se responsável pelo modo como as outras pessoas se sentem. A pessoa não gostou e eu fico mal. Pedir desculpas muitas vezes. Desculpa. Não, você me desculpa. Desculpa. Desculpa toda hora. Desculpa, que eu pedi desculpa. Sentir-se sobrecarregado de tarefas. Por quê? A outra não consegue dizer não. Tudo assim, aí eu estou sobrecarregado. Eu não dou conta. Sentir-se muito desconfortável quando alguém te criticar. Comportar-se conforme as pessoas ao seu redor. Na igreja eu sou paz. Oi, varão da graça. Deus abençoe sua vida. Aí você vai no trabalho e mano! Como é que tá? Tudo beleza? Aí você vai na escola. Beleza? Fechou. Como assim? Eu sou um em cada lugar. Eu sou um camaleão. Ou então, precisa de elogios para se sentir bem. Ninguém falou que eu estou bonito. Ninguém falou que a minha roupa está bonita hoje. As minhas unhas estão assim. Ninguém falou nada. É bom elogiar homens, atenção para isso. Atenção para a dica. Sempre olhem suas esposas. Meu bem, você está maravilhosa hoje. Nem que isso seja depois da faxina. Meu amor, como você é maravilhosa. Exalte sua esposa. Elogie. Né? Mas, brincadeiras à parte, mas a bajulação, ela se caracteriza nesse sentido. A gente tem uma necessidade de ser elogiado. A gente faz as coisas com um desejo de querer ser reconhecido. Se a gente não é reconhecido, a gente já começa a entrar em crise. Outra característica, evita conflitos a todo custo. Desculpa, aquele papo, né? A mulher chega para o marido de manhã e fala, amor, nós temos que conversar. À noite a gente conversa. Pronto, né? Acabou a paz naquele dia. Como é que vamos conversar? Não, conversa agora. Não quero saber de conflito, não quero saber de problema, não quero saber nada, eu não quero, só quero paz. E às vezes em relacionamentos de amizade a gente precisa ter momentos de discussão. Sem precisar partir das vezes de fato, mas precisa. Ou então não admitir quando algo me desagrada. Alguma das características trouxe alguma identificação para você? Pois é, as características da bajulação estão mais presentes do que a gente imagina. E meus irmãos, o contraponto bíblico para a bajulação é a lealdade.
gente já falou algumas vezes aqui em Escola Bíblica sobre a lealdade. Mas eu sempre tenho um conceito. A lealdade, o conceito de lealdade é a fidelidade sendo posta em prática. Sabe, aquele negócio, combinado? Combinado. Aí surge a situação, não deu. Eu falo o que eu vou fazer, eita, não fiz. O que Jesus diz aqui no nosso texto, no verso 14? Vós sois, meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. É a lealdade, meus irmãos. João capítulo 14, verso 21, dentro desse contexto, esse pano de fundo da ceia, temos um dos textos mais lindos, e que até é uma música, né? João 14, 21. Que diz esse texto? Quem que sabe? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Lealdade, fidelidade, obediência sendo postas em prática. Jesus considera a amizade a partir dessa perspectiva. A amizade, meus irmãos, é lealdade. No mercado corporativo, um autor chamado Lincoln Murphy, ele classifica dois tipos de lealdade. Uma lealdade chamada comportamental e uma lealdade chamada atitudinal. Comportamental vem de comportamento e atitudinal vem de atitude. A gente pode entender aqui um pouco sobre o que Jesus está querendo dizer sobre a lealdade aqui. Essa lealdade comportamental é uma lealdade por conveniência. Por exemplo, eu estou indo trabalhar, eu volto para casa do trabalho. Aí tem uma padaria que fica no caminho para minha casa. A padaria tem um atendimento horrível, pãozinho ruim, mexuca. Mas está no caminho de casa. Então eu sou leal, porque é conveniente para mim. Eu não desvio muito do meu caminho, entende? Eu fico ali no mesmo caminho. Então eu sou leal àquela padaria, mas se surgir uma melhor nesse mesmo caminho, eu estou fora. Uma lealdade comportamental. Um posto de gasolina, sai do trabalho de carro, aí vai, tem um posto de gasolina, vai o pessoal indo da bola, tem dinheiro horrível. Mas está no meu caminho, eu não tenho que parar lá, porque eu perco menos tempo. Esse aí seria a lealdade comportamental. Já a lealdade atitudinal é aquela que nos faz permanecer leais pela experiência. Nós temos um exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Apple, iPhone, pessoas que pagam horrores. Estou falando de mercado corporativo, estou dizendo que seja bom em um outro tipo de comportamento, mas estou falando de experiência. Para que a pessoa tenha um telefone caro, de marca, alguma coisa assim, a experiência da marca faz com que ela faça alguns sacrifícios a mais para obter aquele objetivo. Eu falo no meu caso, tem uma padaria perto de casa que é horrível, o pão já foi bom, hoje é ruim. Hoje eu atravesso quase que para um outro bairro para buscar um pão melhor em outra padaria. Porque o pão lá é maravilhoso. Eu amo um pãozinho, eu não gosto de um pãozinho do café da manhã, um pãozinho francês, né? Nossa, a barriguinha aqui já está mostrando, já denuncia. Então, eu prefiro ir a um lugar mais longe, mas para obter um produto melhor. Então é uma lealdade, eu sou leal. Não importa a distância, eu vou até o lugar que for necessário, mas eu permaneço leal àquele lugar. Eu permaneço leal a determinadas marcas, a determinadas situações. E meus irmãos, essa lealdade atitudinal, essa lealdade por experiência,
É a lealdade que Jesus nos aponta aqui. Por quê? Meus irmãos, pela experiência que nós temos com Jesus Cristo, por Cristo, para Cristo, nós somos leais com os nossos amigos. Nós não somos leais aos nossos amigos apenas porque nós somos legais, ou porque nós somos pessoas vigilantes, ou porque temos algum tipo de mérito. Mas é pela experiência do sacrifício de Jesus Cristo. Nós queremos praticar e sermos iguais a Ele, e sermos leais aos nossos amigos. Em resposta à maravilhosa experiência da salvação em Cristo Jesus operada em nós. A pessoa não merece nossa lealdade. Nós não merecíamos a salvação. Mas ainda assim Jesus fala: vocês são meus amigos. Eu vou continuar sendo leal para vocês. O que fazemos então diante disso? O que fazemos diante dessa lealdade? Como eu tenho me identificado com esses comportamentos aqui? Eu tenho me identificado como um bajulador em nossas relações de amizade, pelas características que a gente trouxe aqui? Ou eu tenho tido uma lealdade por conveniência, uma lealdade comportamental? Eu vou na igreja porque senão, nossa vida, meu marido não para de falar. Eu vou para a igreja porque senão, pastor, nossa, meu Deus. Eu vou... Sabe, toda a nossa vida ela é pautada pode ser pautada numa lealdade por conveniência, e não pela experiência. Terceira característica. A nossa última característica aqui das amizades à luz do mundo, que podem nos trazer uma concepção errônea sobre a amizade, é a amizade superficial, ou a amizade por conveniência. Eu faço algo para alguém porque de repente há uma relação de emprego. O meu chefe, entende? Meu chefe pediu alguma coisa, eu vou e faço porque ele pediu, porque ele mandou. Porque se eu não fizer, eu vou ser mandado embora. Eu não necessariamente preciso saber o porquê disso. Geralmente o chefe fala o quê? Porque eu estou mandando. Faz. E pronto. Hoje mudou bastante. Não tem muito disso mais não. Até no mercado corporativo tem mudado bastante. Mas ainda há uma força da hierarquia. Bom, pessoal, vier aqui uma determinação da empresa, precisa que seja feita desse jeito. Não há escolha. Eu necessariamente não preciso saber o porquê de fazer. Eu faço porque me pedem, ou porque me mandam fazer. Os nossos relacionamentos, nesse sentido, acabam sendo superficiais. Em nossa realidade hoje, às vezes as pessoas nos conhecem pelo que a gente posta nas redes sociais. Os encontros aqui da igreja ficam restritos aos encontros, ficam restritos a poucos encontros. E muitas das nossas amizades, por vezes, são levadas dessa maneira. Só conversamos com alguém ou temos algum contato quando existe algum tipo de informação. Olha, preciso de alguma informação. Ou então preciso manter contato para os encontros sociais, os programas da igreja. Mas às vezes nem isso. E nessa perspectiva, meus irmãos, eu só vou fazendo algo se me mandam fazer. Porque se ninguém me pediu, então está tudo certo. Está tudo beleza. Então, minha esposa em casa, meu esposo pede alguma coisa, eu faço. Se não pedir, eu não faço. No meu trabalho, se me pedirem algo, eu faço. Se não pedirem, eu não faço. Eu vou fazendo o meu ali. Na escola, meu professor pediu para fazer alguma coisa, eu faço. Se ele não pediu, eu não faço. E por aí vai. Somente faço algo se me pedirem. Por isso essa amizade é uma amizade superficial, uma amizade por conveniência. Eu vou usando desse tipo de relacionamento em minhas amizades. Acho que ser amigo é isso. Se
está passando por uma situação difícil, chega ao meu conhecimento, eu ajudo. Eu até posso ajudar. Mas deixa que peça para mim. Já viu aquilo? Ah, não. Ele não pediu ajuda para mim, nem vou ajudar. A Bíblia judaizada pega. Ah, não pediu ajuda. Ah, não pediu ajuda para mim, não vou, quero nem saber. Às vezes até mesmo dentro da igreja. Às vezes se ele não pedir, talvez eu nem saiba o que de repente essa pessoa está passando, porque eu não a conheço profundamente para notar isso. É aqui que entra o contraponto dessa terceira característica, o contraponto bíblico, que se apresenta, é exatamente o que nós encontramos no verso 15 do nosso texto. Veja aqui, eu trouxe uma tradução na Bíblia, a Mensagem, de Eugene Peterson, eu até comentei de manhã. É uma tradução livre da Palavra de Deus, que não pode ser usada, às vezes, na pregação aqui, mas é muito interessante para nos ajudar a interpretar certos versos. Vejam o que diz aqui o verso 15, na versão da Bíblia, a Mensagem de Eugene Peterson. Não os chamo de empregados, porque eles não entendem o que o patrão pensa ou planeja. Eu os chamo de amigos, porque contei a vocês tudo o que eu ouvi do meu Pai. O contraponto que eu quero destacar aqui, meus irmãos, a essas relações superficiais, é exatamente a intimidade. Eu faço para o patrão porque ele manda, mas eu faço por um amigo porque eu conheço ele. E às vezes, sem ele pedir, eu vou lá e faço. Quantas vezes a gente, no período de pandemia, quando começou, estourou o corona, peguei corona e tal, ali não podia sair. Me lembro dos nossos amigos, do Gil e do André. E sabia que a gente estava com Covid, isolado em casa. A gente não pediu ajuda. Mas eles vinham e traziam algumas compras para a gente, que a gente não podia ir no mercado. A gente não pediu, mas eles sabiam que a gente estava precisando. Isso é um exemplo de intimidade. A tal ponto que a pessoa percebe, antes mesmo de que a gente fale alguma coisa, que estamos passando por alguma dificuldade. O pulo do gato aqui proposto por Jesus é exatamente esse. A gente cair em si sobre as verdadeiras relações de amizade. A gente não precisa fazer algo somente quando alguém está precisando, ou quando alguém vem falar para a gente. A gente deve intencionalmente permanecer próximos o suficiente das pessoas para conhecermos essa pessoa profundamente, para conhecermos os nossos amigos profundamente e assim abençoarmos suas vidas mesmo quando eles não pedirem. Jesus aponta aqui que através do amor as nossas amizades sejam levadas a nos conhecermos profundamente uns aos outros. E a partir disso nós somos levados a ajudarmos uns aos outros. Nos suportarmos uns aos outros, como Paulo fala, né? Mas não no sentido de suportar, de ser suporte na vida de alguém, nesse sentido. Ser um suporte. De abençoarmos a vida de outras pessoas. Jesus aqui no nosso texto, ele fala, eu falei tudo para vocês o que vocês precisam saber. A minha vida está completamente desnudada diante de vocês. Ele fala para os seus amigos isso aqui. E ele estava dizendo em um ambiente de intimidade. Como eu falei, o pano de fundo aqui era a mesa. Nós já falamos algumas vezes que a mesa, nessa época de Jesus, era um ambiente de muita intimidade. O judeu considerava a mesa como um ambiente de intimidade. Então os discípulos que estavam ali estavam ouvindo o profundo do seu amigo, dizendo para eles. Jesus estava ali abrindo o coração para eles. Abrindo sua vida por completo aos seus amigos. Se dando a conhecer. E levando os seus discípulos a praticarem o mesmo.
Então, na perspectiva bíblica, meus irmãos, a amizade requer intimidade. Intimidade, claro, com Jesus. A ponto de sermos levados a buscar essa intimidade, a ter essa intencionalidade em nossos relacionamentos. Tornando os nossos relacionamentos mais verdadeiros, mais profundos e mais duradouros. Meus irmãos, como são os nossos relacionamentos hoje? São relacionamentos superficiais ou profundos? Concluindo aqui a nossa mensagem, a nossa meditação, a gente pode olhar essas 3 perspectivas erradas da amizade numa das histórias mais tremendas que eu acho, que é o relacionamento de Jesus e Pedro. A construção da amizade deles. Cara, é sensacional. Por quê? Primeiro elemento, Pedro imaginava que Jesus iria libertar Israel de Roma, porque Pedro era zelote, era de uma tribo mais radical. Vamos pegar as armas! Vamos baixar esse império, com Jesus à frente, nós vamos baixar, quebrar tudo, vamos revolucionar. Pedro se aproxima de Jesus por interesse. Ele vai trazer o quê? Libertação. Não foi bem assim, né? Não foi bem desse jeito. Pedro prometeu o que para Jesus? Jesus, eu vou contigo até a morte. Ele diz aqui no texto de João mesmo, diz isso. Jesus, eu vou contigo até a morte. O que é isso? Bajulação. Porque ele não foi. Ele não foi. No momento que Jesus precisou dele, no momento que Jesus precisava ali de alguém, Pedro, o que falou Pedro? Não conheço. Não sei quem é. Não sei quem é esse cara. Pedro também não tinha muita intimidade com Jesus, apesar de terem andado juntos por muitos anos, porque tinha vezes que ele falava, Jesus, tu és o Cristo. Falava por inspiração do Espírito Santo. Jesus fez a pergunta para os seus discípulos, quem dizem vós que eu sou e tal? Alguns dizem que tu és profeta, tu és Elias, é isso, aquilo. Aí Pedro fala, tu és o Cristo. E aí Jesus fala, não foste vós que disseste, o Espírito que disse, mas porém tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, os poderes do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro já ficou se achando, Jesus é o Cristo. E aí quando Jesus se aproxima à mesa com seus discípulos, olha, convém que eu vá, convém que eu chegue, que eu seja oferecido como sacrifício ao Senhor. E Pedro fala o quê? Ele fala, não, para. Ô Jesus, está louco? Não, se Deus cai aí, mas cai abaixo. Jesus fala, afasta-te de mim, Satanás. Não quero conversa com você. Uma relação por superficialidade. Não havia intimidade por parte de Pedro, havia intimidade por parte de Jesus. Mas Pedro não. Quando Pedro foi transformado? Lá em João 21, uma das histórias mais lindas que eu acho. Nossa, eu fico maravilhado. Quando Jesus se aproxima da praia, Pedro vê que Jesus ressuscitou, mas não foi falar com ele, esperando um reconhecimento. Falou por outros. Mas Jesus percebe que Pedro percebe que é Jesus que está vindo lá na praia, lá na Galileia. Ele pula do barco e vai correndo para Jesus. Mas a restauração ainda não aconteceu aqui. Foi quando Jesus faz as 3 perguntas a Pedro. E essas 3 perguntas eu faço a vocês hoje. Porque quando Jesus fez essa pergunta para Pedro, essa pergunta é uma pergunta chave para o ministério de Pedro, para a vida de Pedro. A partir dali a amizade foi verdadeira. A amizade foi restaurada e a amizade foi na perspectiva bíblica. Porque Pedro começou também a se doar. Pedro também passou a ser leal. Pedro passou também a ser um amigo profundo de Jesus. Jesus faz 3 perguntas a Pedro. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, cuide das minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas.
dizendo aqui, cuide das pessoas. Podemos entender, meus irmãos, não tem uma relação, mas podemos entender aqui. Então, seja amigo como eu fui para você. Seja amigo das pessoas também. Mas não porque você é um cara legal, não porque você tem preparação, não porque você tem curso de psicologia, não porque você tem curso de teologia, não, porque você me ama. Por amor de Jesus, cuide das pessoas. Seja o amigo que eu fui para você. Essa perspectiva de amizade que nós precisamos ter. Seja o amigo de alguém que você gostaria que fosse para você. Que tipo de amizade você espera? O que você espera numa amizade? Então faça o mesmo com seus amigos. Seja, ao invés de cobrar amigos melhores dos outros, seja o melhor amigo para alguém. Você já ouviu isso de alguém? Você é o meu melhor amigo. Eu louvo a Deus por sua vida, por sua amizade, por tudo que você tem feito por mim. Se você não ouviu isso, meu irmão, comece a investir. Comece a investir em relacionamentos. Para que, em nome de Jesus, nós possamos olhar na perspectiva bíblica da amizade. Esse dia do amigo faça mais sentido. A gente ande na contramão dessas notícias que a gente ouve por aí, sobre essa crise na amizade. Busquemos as terapias, psicologias, os demais atendimentos nessa área. Mas não façamos disso parâmetro para as nossas amizades. Nós podemos nos abrir com um amigo. Nutra relacionamentos profundos e, a partir dessa experiência com Pedro, eu faço essa pergunta para vocês. João Vitor, você ama Jesus? Você ama Jesus? Então, faça essa pergunta para você. Feche seus olhos neste momento. E faça essa pergunta para você. Imagine Jesus estando diante de você e fazendo essa pergunta para você. Coloque o seu nome. Aline, Carlão, Eliteni, Denilson, Priscila, Anne, Sara, Santina, Felipe, Diego, Guilherme, Júlia, Rogério. Vocês me amam? Então, cuide das ovelhas, cuide de seus amigos. Seja esse amigo que eu sou para vocês. Vamos orar. Pai, queremos ter essa experiência que Pedro teve, Pai. Se ainda não tivemos, nós queremos ter nesta noite. Pela maravilhosa notícia da salvação do Senhor. A partir dessa experiência maravilhosa que transforma as nossas vidas. Senhor, queremos ser amigos melhores. Queremos ser pessoas que não buscam as outras por interesse, por algum tipo de benefício, mas que nós possamos nos doar em favor dessas pessoas. Queremos, Senhor, não ser bajuladores, mas sermos pessoas leais. Leais aos nossos amigos. Não queremos falar mal dos outros pelas costas. Quando temos que falar algo, nós vamos falar diretamente ao nosso amigo. Porque ele é o nosso amigo e ele vai nos amar. Quando nós chegarmos a falar alguma coisa para ele, seja boa ou seja ruim. Isso é um sinal de lealdade do Deus. Nos ajude a sermos mais leais com os nossos amigos. Senhor, nos ajude a aprofundarmos mais nossos relacionamentos de amizade, a
termos mais intimidade em nossos relacionamentos de amizade, para conhecermos mais e melhor uns aos outros, e a partir dessa proximidade, nós começarmos a perceber as necessidades. E ali, sem a pessoa esperar, nós a abençoamos, para a glória do Teu santo nome. Senhor, queremos ouvir a Tua voz hoje, o Senhor nos chamando pelo nome, e queremos responder ao Senhor: sim, Senhor, Tu sabes que eu te amo. E nós vamos, Pai, para a glória do Teu nome, cuidar, sermos bênção para os nossos amigos, mudarmos essa perspectiva sobre a amizade. Nos ajude, para a glória e honra do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Estamos partindo para o encerramento. O pessoal do louvor já pode se chegar. Vamos nos colocar em pé. Somente reforçando. Domingo que vem, reunião de planejamento. Participem com a gente, em nome de Jesus. Participem das nossas programações. Assim a gente possa continuar na graça e na comunhão do nosso Senhor. Recebam a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor, do nosso amigo, Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe, em nome de Jesus.